Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a atividade hoje, né, dando continuidade ao que o professor Alexandre vem desenvolvendo aí com vocês. Nós temos já uma nova atividade que eu já postei para vocês no WhatsApp, está lá no AVA também, certo? Então a ideia hoje é desenvolver os cortes a partir do da planta que vocês estão desenvolvendo, certo? Você já tem tela aí já? Sim, tá aparecendo aqui. Ah, tá bom. Então veja só. O que o professor Alexandre passou para vocês, foi um bangalô, né? E aí ele passou os croquis do bangalô, né? Você tem uma perspectiva isométrica aí, tem um esquema de um corte, a planta baixa e a planta do telhado, com as respectivas medidas, das quais vocês foram desafiados a desenvolver uma planta, né? Transformar isso num desenho técnico, né? Instrumento. Bom, e aí, se nós dividirmos esse desenho dele, vocês vão ter aí a ideia estrutural do bangalô, né, com as vigas de madeira, pilares já com todas as medições, né, inclusive em eixos, né, com os eixos. Aqui é uma ideia do corte, certo? Então, para vocês verem o esquema, como é que funciona, né, e tem os caibros, tem as medidas, aqui tem as medidas e aqui em cima também. Vocês têm a medida da ripa e dos caibros, ripa, cabro, veral, né, que é a distância, a dimensão das paredes, aí a estrutura. Aqui tem o esquema do corte, o beiral está aqui, então tem os caibros e o piso, a estrutura, a fundação, né, que é a base estrutural, né, o ponta-leite que apoia essa estrutura do telhado, e a ideia da planta, né, o croquis da planta, dizendo ali o percentual, todas as medidas da planta, tudo bem explicitado, e aqui tem uma fotografia, né, ou uma renderização 3D do bangalô, tá? Eu não tinha colocado isso na apresentação que eu coloquei lá no WhatsApp para vocês, mas eu vou mandar agora de novo então, para vocês verem como é que é a casa, o bangalô, do jeito que ele está projetado para ser construído, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, vai embora, né? O apoio, o pontalete aqui, a estrutura de madeira, os pilares cilíndricos, né, que são peças de eucalipto, né? A esquadria aqui, uma outra abertura. Então, a meia parede ou a mureta, como queira, né, que tem aqui. Então, toda a estrutura está aqui a casa, certo? Então, o que nós vamos fazer hoje? 2 cortes. O corte transversal, que ele é um corte mostrando a parte frontal retirada. Então, é como se eu passasse o sentido. Então, é como se eu tirasse essa frente aqui e olhasse daqui para lá. E um corte longitudinal, que ele é no sentido, neste caso, do comprido da casa, que ele vai dessa parte da frente até o fundo, olhando aqui no caso ou para a esquerda ou para a direita, conforme a escolha de vocês. A mesma coisa é o corte transversal, tá? Vocês vão fazer um corte olhando preferencialmente no sentido da frente para trás. Mas se quiser fazer ao contrário também pode, mas preferencialmente assim. Certo? Então, o que é o corte? É vocês cortarem e olhar. Por exemplo, nesse caso aqui foi cortado e virado, olhar, a direção do olhar, de trás para frente. Mas pode ser o contrário também, da frente para trás. Aí vai depender da escolha de vocês. Aqui é a mesma coisa. Olhando, no caso da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. E aí, devem pegar a planta que vocês já desenharam, certo? Marcar aonde que vocês vão passar
o corte na planta baixa, colocar a indicação do corte, a A ou a B, como queira, BB, como vocês acharem melhor, e em seguida desenvolver o corte como esse aqui, ó. Neste caso aqui, a parte da frente foi retirada e o corte é visto se posicionando da frente em direção aos fundos. Então é essa parte que está mais acentuada aqui em preta é que vai aparecer. Percebam que essa janela, o basculante aqui foi cortada, o box foi cortada, essa porta foi cortada. Porém, essa porta aqui, ela está em vista. Essa abertura aqui foi cortada e essa porta também está cortada. Então, o desenho que vai se configurando no plano é esse aqui. Obviamente que aqui está numa ideia em perspectiva. Vocês têm que fazer ele assim, certo? Mostrando fundações, né, como desníveis, né, diferença de níveis, elementos que são fixos. Por exemplo, aqui tem os aparelhos sanitários, chuveiro, né, o registro lá do chuveiro, uma cerâmica que ela vai até certa altura aqui, se fosse até o teto iria. Aqui tem uma laje, um forro, né, corte da janela, corte de uma das portas desse vão livre e a porta em vista lá. Certo? E aí colocar efetivamente as cotas sempre na vertical. Tá vendo? Todas as medidas são colocadas aí. E também a marcação do nível que tem. Então, vocês devem considerar um dos níveis como 0. No caso aqui, eles utilizaram o terreno como nível 0. E a partir daí, tudo que sobe, sinalzinho de mais. Certo? Se alguma coisa descer abaixo desse nível, então o sinalzinho inverte. Então aqui significa que subiu 35 centímetros. Aqui subiu 50. Aqui subiu 48. Em relação a esse aqui, notem que esse 50 é mais alto do que esse 48. Certo? Por conta desse ponto de referência aqui. Então, se eu medir do chão até aqui, vai dar 50 centímetros. Daqui até o chão, 48. Então, as cotas são sempre na vertical, com indicação com essa seta aqui dos níveis. Certo? Então, esse corte, que a gente veria se fosse possível cortar a casa real, e o desenho ortográfico, a projeção ortográfica, corte se dá assim. Repare que a gente tem aqui uma achura, né, em textura de terra, marcando o que é chão. O outro corte é a mesma coisa, tá? O corte longitudinal. Repare que aqui eu tenho uma parte mais alta que o telhado foi interceptado, uma linha mais grossa, e como ele daqui ele vai descendo, nós temos aqui o desenho com uma linha mais fina até o beiral. As paredes, neste caso aqui a parede aqui em cima é um pouquinho mais fina, e essa aqui de baixo é estrutural, um pouco mais espessa. Da mesma maneira, os elementos, as linhas de cotas, elas são sempre na vertical, e nós temos os elementos cortados com a linha mais espessa e os elementos em vista com as linhas mais finas, certo? Então, a apresentação dos dois cortes aqui, ó. Notem que essa linha aqui indica que essa altura é a mesma da casa, ó. Então, há uma correspondência das medidas, ó. Obviamente que a casa é do mesmo tamanho, né? Todos os cortes, eles indicam o mesmo objeto, visto a partir de cortes. O sistema de indicação, né, dos níveis no corte, um ponto de referência, o que sobe mais, o que desce menos. E aí, ó, um exemplo que eu coloquei para vocês lá, tá? O corte BB, aqui, ó. Então, o que pode ser feito?
na relação do corte a eu posso botar um papel, desculpa, e puxar essas linhas para cima, um papel sobre o outro, um papel transparente. Então eu não preciso necessariamente medir isso aqui. Na medida em que eu coloco um papel sobre outro, eu puxo essa linha, eu já tenho essa medida, certo? E aí depois que eu tenho essa medida, é só eu medir o pé direito e traçar as demais linhas a partir da medida. Então reparem que cada linha aqui corresponde ali. Se eu passar uma linha aqui, ela vai dar exatamente ali na viradinha da bancada. Se eu puxar uma linha aqui nessa direção, vai dar exatamente em cima do box. Se eu puxar uma linha aqui no centro do chuveiro, vai dar exatamente no centro do chuveiro ali. Então essa é uma forma de vocês desenharem os cortes sem precisar pegar as medidas com um instrumento como escalímetro. Então, na medida que você coloca um papel alinhado com a planta baixa, né, um sobre o outro, você pode com mais facilidade coletar as medidas. Obviamente que na planta baixa não tem as medidas da altura, só as que são no plano horizontal, certo? Largura e profundidade, né? Mas a altura vocês podem coletar a partir do escalímetro. Então, por exemplo, a altura da bancada eu não tenho aqui, mas eu tenho a largura dela. Então eu marco a largura, eu já tenho um ponto de medição. E aí é só medir a altura e traçar as linhas da bancada. E aí esse desenho, depois eu detalho. Olha, repare que aqui, como é uma parte arredondada, tem essas linhas aqui para indicar esse arredondado. Opa, desculpa. Então a cerâmica vai até o teto e tem um forro aqui de algum material, de gesso, por exemplo. A posição do espelho, a posição do acionador da descarga, né? Tudo detalhado aí, ó. Medida do box, medida aqui do corrimão. E tem um corrimão aqui, eu acho que é um corrimão. Ah, não, é uma bancadinha. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Tem um detalhe aqui que é um apoio, né? Para botar shampoo e etc. E aqui tem a marca da pedrinha aqui que fica. E aí o desenho final é esse aqui de um corte. Mesma coisa se o corte for nesse sentido. Olha lá. Se eu botar um papel aqui e puxar essas linhas, elas vão colocar. Nesse caso aqui, como tem um circular, certo? Ele acaba lá no fundo tendo linhas mais próximas nas extremidades e mais distanciadas no meio. A altura do box aqui, largura, e a gente pode colocar todas as medidas. Então, a ideia é como isso aqui, ó. Mais uma vez, tá? A posição da flecha indica o plano do desenho. Então, o plano do desenho vai ser visto daqui para lá. Ó, o corte disso aqui, nesse caso tem uma escada aqui. Então, o desenho é esse aqui. A colocação da figura humana, neste caso, é interessante, como aqui está sem nenhuma cota, você tem noção da dimensão. Mas no caso de vocês devem entrar sempre as cotas, tá? Aqui tem um modelo, né? A letra do corte. Quando você for desenhar isso no CAD, por exemplo, você tem uma determinação de medidas aqui para ficar mais padronizado. Mas vocês podem, como vocês estão desenhando a instrumento, usar como quiserem, tá? Bom, mesma coisa, tá? Ó, corte, tá vendo como é colocado isso? Indicando a posição do plano de corte para onde vocês vão olhar. E aí tem aqui umas regrinhas, né? Uma metodologia, um passo a passo. Né? Coloca o papel manteiga sobre a planta que eu falei para vocês, no sentido do corte já marcado na planta baixa. É isso aqui, ó. Certo? Coloca sobre e vai desenhando. Desenhar a linha do terreno embaixo, marcar a cota do piso do ambiente, cortado e traçar.
E aí desenhar o pé direito. E aí vocês vão fazer o retângulo do espaço. Aí a partir daí vocês vão marcando as paredes, o forro, a cobertura, né, as paredes internas, porta, janela, né, determinar os ambientes, escrever. Atenção, no corte as cotas somente verticais, as portas de janela aparecem sempre fechadas, reforçar os traços, a grafite, ou se vocês usar excepcionalmente a caneta, nos elementos de corte. Então, o que é cortado deve estar mais intenso. A linha tem que ser mais espessa. Olha lá, tá vendo aqui? Aqui tem outro detalhe. Se eu pegar essa planta e virar, ó, eu consigo essas distâncias aqui. Ó, e a partir daí, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, o corte onde está passando, então eu puxo essa linha que eu faço beiral, puxo essa linha que eu faço essa linha. Então eu posso desenhar todo o elemento de um corte para o outro, nesse caso aqui, tá? Foi feito um corte e do lado foi colocado o outro, que eu já aproveito as medidas relacionando. Neste caso aqui ele usou as paredes preenchidas com negro, tá? Para ficar mais fácil de entender aqui. Olha lá, que eu falei para vocês, tá vendo? Coloca o papel sobre a planta. Aqui está a planta. Vocês botam papel manteiga em cima, ou outro que você tiver aí. E a partir daí vocês coletam a medida e vão desenhando o corte. Certo? Depois vocês podem até tirar e continuar para não se confundir. Olha aqui, ó. Tá vendo? Embaixo está a planta e aqui tem os traçados para coletar as medidas sem que você precise medir de novo. Aí, alguns elementos, viga, baldrame, o que tiver lá, vocês coloquem, tá vendo? Eu já coloquei aí, ó, viga, forro, certo? Se tiver laje. E aí alguns elementos, parede vista, parede coberta por cerâmica, parcialmente, né? Algumas ideias de corte, porta de abrir vista, esse aqui eles colocam o sentido do giro, porta de correr, tá vendo o sentido do movimento? E aí vem corte, todos os elementos que vocês podem ver aí no material que eu disponibilizei para vocês. Estrutura aqui embaixo, a fundação, achuriado para mostrar que é terra, os pontinhos aqui para mostrar que é concreto, algumas peças sanitárias, né, box, como é que funciona. E aqui algumas achuras, né, que vocês podem utilizar. Concreto em corte, aí vai o que vocês acharem. Certo? Se vocês cortarem uma madeira ali, daquelas, vocês vão ter aqui o detalhamento, e aí tem, vocês podem usar como quiser. Bom, tá aqui, ó. De novo, tá? Pra vocês entenderem, um lado e o outro. E aí, ó, a estrutura e depois o telhado em cima. Nesse caso, o telhado tem esse tipo de estrutura aqui, que é diferente do que vocês têm aí. Ideia de corte, mais complexo aqui de 2 pavimentos, com indicação dos ambientes, né? Dormitório e tal, garagem, medida sempre na vertical, reservatório. Neste caso aqui, olha só como ele representou a telha, né? Que parece que é o caso que vocês vão trabalhar. Aqui é uma planta mais complexa, só para vocês verem a colocação dos cortes. É um modelo também, vocês podem usar assim. Outro modelo aqui para vocês verem como que é feito. Bom, é isso. Deixa eu sair aqui da apresentação, já saí. E vocês têm atividade para resolver. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver. Tá. Exercício 3. Já está em tela aí para vocês? Sim. Então, é o mesmo enunciado do que o professor Alexandre colocou, só que eu estou falando que agora, nesse exercício 3, a partir das plantas que vocês já elaboraram, vocês vão fazer 2 cortes à escolha
sendo um longitudinal e outro transversal, e construir os desenhos. Certo? Então é a mesma coisa, na prancha 3, vocês vão botar legenda, só que aqui em vez de botar planta baixa, obviamente vocês vão colocar corte transversal, ou corte AB, corte CD, corte AA, corte BB, como queira. E aí vocês vão planejar isso, né, como que vai caber na prancha direitinho, para que não tenha problema de colocação, e desenvolver o desenho na escala para 50. Certo? E fazer as cotagens dos cortes, tudo, colocando os valores. Então, algumas paredes em plano, indicação do pé direito, aqui tem alguns elementos que vocês precisam colocar. E anotações, nome do ambiente, nível do telhado, nível do piso, inclinação do telhado. Certo? Finalize isso tudo e até amanhã, às 8 horas da manhã, vocês depositam isso no AVA. Certo? Se vocês tiverem algum problema de envio no AVA, vocês têm os nossos e-mails, né, meu e do professor Alexandre, e vocês podem encaminhar. Tá? O AVA está bloqueado para PDF, tá? Significa que vocês não podem mandar arquivo em outro formato, somente em PDF. Então, quem fotografar pode botar, por exemplo, no PowerPoint e salvar em PDF. E aí o arquivo salvo, vocês encaminham para o AVA. Dando algum problema, por e-mail. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, esclarecimento? Não, até então tá bloqueio. Tá bom. Então eu vou agora fechar aqui a gravação para disponibilizar para vocês.